A alimentação influencia na quantidade e no gosto do sêmen? Sim. Ei galera, Gays Anatomy no ar. Oi gente, tudo bem? E aí Vinícius? Oi pessoal, estamos aqui de volta, mais um episódio. Pra falar de um órgão que mexe com a cabeça de muitos homens cis e muitas mulheres trans, que é o pênis, que gera muita insegurança, muita dúvida, muita angústia, né, em algumas pessoas. Sim. Questões, às vezes físicas, às vezes psicológicas. Gera muita dor de cabeça também. Né, tamanho, desempenho, ejaculação precoce, ejaculação tardia. E aí que a gente decidiu fazer um quadro com as suas dúvidas sobre esse tema. E chegaram muitas mensagens e a gente vai ler aqui as que vocês colocaram mais likes. Muito bom, boa noite, tenho 24 anos, sofro de ejaculação precoce. Inclusive teve muita dúvida de ejaculação precoce. Gostaria de mais informações, tratamento, se é uma questão de ansiedade, se é física. Então, ejaculação precoce, que foi um dos temas que eu mais gostei de estudar, porque realmente está aumentando a prevalência, né? O que é ejaculação precoce? É quando a pessoa tem dificuldade de segurar o gozo, ou então geralmente ela goza em 1 minuto, que é o tempo estimado, ou até menos. É bem rápido. E tá muito, muito associado à ansiedade mesmo, que o estilo de vida de hoje em dia, né? Uma ansiedade de performance mesmo. A pessoa às vezes vai querendo impressionar a outra, e aquilo acaba gerando uma hiperexcitação e ela não consegue, permanecer no ato sexual por muito tempo. E aí ela acaba ejaculando mais rápido. Então tem muito a ver com essa parte psicogênica de ansiedade e às vezes também com algum outro tipo de disfunções orgânicas, hormonais, que também podem ser avaliadas. Não tem a ver com, vou eu me abrir aqui de novo, né? Contar minhas coisas. Não, mas por exemplo, já aconteceu de eu gozar muito rápido em situações que eram novas. Então, aquilo gerava uma... Ui, que delícia! Uma empolgação tão grande. Sim. Que eu tava fazendo uma coisa inesperada, ou uma situação inusitada, e aí acabava gozando rápido. Sim, é importante diferenciar justamente porque o orgasmo, você tá muito empolgado aí, vai. O orgasmo, principalmente falando de pessoas com pênis, né? Orgasmo é diferente de ejaculação, né? Ejacular é liberar o esperma, que às vezes você pode liberar mesmo sem ter orgasmo. Um não acompanha o outro. E o orgasmo é a sensação de prazer. E isso que você falou, né? Da pessoa estar muito excitada, né? Uma coisa que ela queria há muito tempo, um fetiche, pode ser que aquilo gere também esse orgasmo mais rápido, essa ejaculação mais rápida, que é a própria questão da ansiedade, não deixa de ser uma questão ansiosa mesmo. Acho que vai ter muito caso de ejaculação precoce quando acabar a quarentena, né? Porque, nossa, eu vou sair de casa. Muito assim, tesão guardado. Nossa. Tem algum jeito de evitar? Sim, a ejaculação precoce, como ela tem muitas vezes um fundo psicogênico, né, principalmente em pessoas jovens, então vem mesmo de questões de depressão, ansiedade, é a terapia e tem medicações, né? Uma classe de antidepressivos, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que vocês já devem ter ouvido falar, fluoxetina, sertralina, paroxetina, geralmente esses terminam em ina. Tá todo mundo Eles podem ser usados para isso. Inclusive, muitas pessoas que tomam reclamam que elas demoram para gozar. E tem também medicamentos como a clomipramina, que são de segunda linha, que podem ajudar nisso, além dessas questões de posturais, cognitivas mesmo. Então, a pessoa tomaria o remédio para dar uma regulada. Tem o oposto para ejaculação tardia? A pessoa tomar algum remédio para... Então, liberar? a ejaculação tardia, aí ela também pode ter muito a ver com a questão de medicamento, né? A pessoa tá usando antidepressivo, isso retarda demais. E ela também, a gente vê que às vezes também tem a ver com pessoas que tem já, por exemplo, alguma queda de produção de hormônio, principalmente pessoas mais velhas, doenças cardiovasculares, uso de medicações, e isso pode gerar uma dificuldade para chegar mesmo na questão do orgasmo. Eu já tive, de novo eu me expondo, mas numa época na minha vida, ejaculação tardia, mas eu acho que tinha muito a ver com eu ter um pensamento muito... Eu me distraio muito fácil, eu posso estar ali
no meio do sexo curtindo, aí eu lembro da lista do mercado, do negócio que tem que fazer, aí depois, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu volto. E aí isso fazia o negócio não chegar nunca lá, mas aí eu fui meio que trabalhando psicologicamente, assim, pra melhorar e acho que resolveu. Sim, muito bom você falar isso, porque o sexo começa na mente, né? Então, você primeiro tem um estímulo, seja visual, auditivo, tátil, que vem do seu desejo, da libido, que também é diferente de ereção, e aí, a partir da libido você pode gerar a ereção, a excitação. Então, se você também fica perdido, pensando em outras coisas, tem uma atenção um pouco mais volátil mesmo, ou um déficit de atenção, você vai fugir, né? Você vai desconcentrar, e com aquilo também você vai ter mais dificuldade de chegar no clímax da relação. Então, sempre a gente tem que pensar em questão de medicações que podem estar alterando e nesses fatores mentais também. Se a pessoa não tem impotência, mas sente que o pênis deu uma afinada com o passar do tempo, existe isso? Pode usar bomba peniana uma vez por semana ou mais vezes? Eu nem sabia que existia isso. É uma afinada, né? Fico pensando, será que foi muito chupada? Nossa, afinou, que eu falei, né? gente, Tipo picolé. Ela gastou. Esse negócio de afinar, se não for tipo alguma coisa mesmo que aconteceu, né, alguma distrofia, alguma coisa na pele, um machucado, eu não vejo muito sentido. A questão da bomba peniana, na verdade falando sobre aumento do pênis. Primeiro que o tamanho médio do pênis brasileiro é 13,5 centímetros, né, ereto. Essas medidas são muito polêmicas porque às vezes nem tem convenção de onde que você vai começar a medir, se é da base do pênis, no corpo, até a glande. Isso varia muito, mas ainda é uma questão que gera muito preocupação entre as pessoas com pênis, a questão porque do tamanho, porque elas associam o pênis à virilidade, à potência e tudo. Mas então, essas questões de bomba, eles usam meio que para gerar tipo um inchaço, né? Porque ela gera uma pressão negativa, aí infla e dá uma impressão de que o pênis está inchando. Só que isso é momentâneo. Na verdade, existem poucos procedimentos que aumentam o tamanho do pênis. Tem alguns tipos de preenchimento que pode aumentar a espessura e um tipo de cirurgia que você corta um ligamento que aumenta tipo de 2 a 3 centímetros de comprimento. Mas ainda são tratamentos ainda que não são indicados para a maioria das pessoas e que tem pouca eficácia. Então eu acho que a bomba ajudaria pouco nesse caso de aumento de espessura. Que idade, em média, a ereção fica mais difícil e a pessoa que tem pênis começa a sofrer impotência? Adorei a pessoa que tem pênis, que é super inclusivo. Acompanhando muito, põe na roda. Muito bom. Geralmente a partir dos 40 anos, por quê? Hoje em dia, a gente fala que a disfunção erétil, né, que é essa capacidade de gerar uma ereção prolongada, é um fator de risco para doença cardiovascular, inclusive marcador de infarto, de AVC, porque a aterosclerose, né, que é aquela deposição de gordura nos vasos, né, que as artérias vão entupindo com o tempo, acontece no pênis também, porque o pênis tem o quê? Tem os vasos que se enchem de sangue e lá também deposita gordura. Então, se você está começando com um projeto, com processo de disfunção erétil, vale a pena descartar, principalmente se você já tem uma idade um pouco mais avançada, né? 40, 50 anos, para ver se não é diabetes, se não é alguma outra coisa. Tem também muitas classes de medicamentos que geram remédio para pressão, antidepressivos, como eu já falei, mas principalmente em mais jovens costuma ter muito um fundo psicogênico e às vezes também pode ter algum fundo hormonal. Ejaculação tardia, que a gente estava falando aqui agora. Quais as possíveis causas e excesso de masturbação pode ser o problema? Sim, eu já li, por exemplo, que às vezes tem pessoas que realmente têm quase uma compulsão por se masturbar, né? Eu recebo muitas perguntas isso? assim. Não é tão raro. Quando eu era mais novo, era um pouco assim, tipo, ficava... porque é a fase da descoberta mesmo, né? Mas é porque tem pessoas que acabam aliviando muita ansiedade na masturbação. E aí pensa, a pessoa bateu umas 10 punhetas por dia. Aí à noite, quando encontrar o crush, não vai ter muita disposição pra fazer mais coisa, né? Tem um estoque ali, né, de sêmen, assim. Inclusive, né, a reposição de sêmen pode levar de 30 minutos até 6 horas pra você conseguir. Você pode ter orgasmo seco. Você fica usando muito, aí aquele IP coco vai sair o IP neutro. Vai diminuindo a consistência e pode ter orgasmo seco. Mas essa questão de ejaculação quando não sai nada? Já tive isso, acho que bem por conta disso, assim. Que você já tinha esgotado o estoque. E aí não tinha mais o que sair, aí você fica se olhando pra pessoa e fala assim, que eu já
Masturbei umas vezes hoje. Então tem a ver com isso, às A pessoa vezes. fica super decepcionada, né? Chega na hora assim, não sai. Tipo, você abriu uma caixa de presente Esperando vazia. jorrar, né? Sai uma gotinha. Mas cada organismo também é de um jeito. Mas falando disso, então, ejaculação tardia, o que a gente tem que lembrar? Tem que olhar essas questões hormonais, olhar a questão mesmo de uso de medicação e também pessoas que já fizeram cirurgia na próstata ou que estão com algum tipo de infecção, alguma coisa, isso também pode afetar. Por que quando como castanhas do Pará associada a amendoim torrado, castanhas de caju e suco de graviola, vai ter galera anotando a receita. Sempre meu sêmen aumenta muito. Nossa, a galera vai muito pegar a receita agora. E fica aquele odor, e fica sem aquele odor de água sanitária. A alimentação influencia na quantidade e no gosto do sêmen? Sim, influencia. O que é bom comer pra ficar com gosto bom? Kiwi. Ouvi falar de abacaxi uma vez. Kiwi e abacaxi. Geralmente essas frutas com vitamina C. Gente, as gays estão indo pra quitanda agora. E bastante água, né? Porque você pensa, o sêmen, ele é formado por quê? Por líquido da próstata, líquido seminal, lubrificante e espermatozoide. E ele é um filtrado do seu organismo, né? Então, se você tá desidratado, o seu esperma vai ficar mais grosso. Tem pessoas que produzem mais grosso, tem pessoas que produzem mais líquido. Uma droga muito... Eu olhei pra você, lembrei. Você já usou finasterida pra evitar queda de cabelo? Já. Ela pode dar tanta alteração na libido, diminuir o desejo, quanto também alterar a consistência do esperma. Teve um menino que mandou aqui uma dúvida que deve ser muito comum entre muitas pessoas que têm pênis, e aí elas querem ter uma relação mais protegida, serem responsáveis, que é usar camisinha, mas ele falou que quando coloca, ele começa a perder a ereção. Isso acontece com vocês? Acho que com muita gente, né? Que dá uma distraída ali, vai colocar, perde um pouco o clima. Inclusive é uma das principais justificativas para as pessoas que não usam preservativo, que coloca e brocha. Tem muito a ver com a questão da ansiedade mesmo, né? Porque, tipo, você tá com cara, tá rolando o clima, aí tem o pau fica duro, tem ereção. Aí meio que você tem que quebrar aquele momento. Trouxe camisinha? Aí vai lá, abre, sempre lembrar de abrir na mão, né? Não abrir na boca, que você pode rasgar, e colocar. Então já gera uma quebra e isso pode dificultar depois a retomada da ereção. Muita gente também reclama de tamanho, né? Eu até fiz um post. Tem um tamanho padrão do preservativo que tem no SUS, mas hoje em dia já tem mais largos, mais compridos, para pênis mais cabeçudos, né, com a glande maior, então tem como você se adaptar. Mas eu recomendaria para essas pessoas que têm dificuldade, elas praticarem em casa, tipo, bater punheta mesmo, se masturbar com preservativo, aprender a colocar, né, porque tem gente que na hora ela se embanana toda, não sabe onde que puxa, onde segura. É treinar mesmo, porque é uma ferramenta, né, então você tem que treinar. Mas é comum, mas tem como você vencer através desse treinamento e é muito importante, né? Porque preservativo, principalmente hoje em dia com a ascensão de tantas ISTs, é importante que vocês utilizem. Bom, essas foram as dúvidas. Cara, como as pessoas têm dúvidas de ereção, de ejaculação, de pênis e quanta angústia que isso gera, cara. Foi o tópico que teve mais dúvidas. Espero que a gente tenha respondido aqui as principais. No consultório você deve ouvir muito isso tudo também, né? Sim. Inclusive eu quero fazer um adendo. Muitas pessoas vivendo com HIV me perguntam se as medicações interferem na libido ou na ereção. E aí? Não, as medicações de hoje em dia, elas acabam que elas não têm tanta alteração assim na questão da libido. Antigamente até tinham feito alguns estudos que diminuem, mas é mais associado mesmo à questão do próprio impacto do diagnóstico, né? Do medo de sofrer preconceito, de ser rejeitado num relacionamento soro diferente. E aí tem essa questão psicogênica, mas o tratamento em si não gera uma diminuição desses fatores, não. Elas podem ter a vida normal. Ai, que bom. Então é isso, galera. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se tiverem mais dúvidas. Também tem o Instagram do Vinícius, passando aqui. Na verdade tem um monte de tema que eu pego pra trazer pra cá, que ele já explicou lá. Então, enfim, fica ligado. É hora da prova aqui. Então tá bom. Então é isso, gente. Beijo. Beijo, pessoal. Até a próxima.